verdade, hoje, a gente aproveitar e revisar um pouco aquilo que a gente viu domingo, né? É uma coisa que já vem batendo há um certo tempo. E é um assunto que a gente vem discutindo, né? Foi bom a Jacema falar, tá até rindo. Às vezes a pessoa vem de fora, ela não sabe muito bem o que tem acontecido no contexto e ela tem liberdade de falar, né? E como ela não sabe, ela não convive, então quando ela fala, logicamente, por não fazer parte do contexto, termina sendo até mais fácil de ser ouvida. Que a gente às vezes está falando no contexto, mas por determinadas questões, às vezes fica parecendo que está dizendo coisa indireta, tal. Mas foi bom que foi uma clareza muito boa, né? E dentro dessa clareza, que é uma coisa que a gente já vem trabalhando sobre a igreja, a gente viu aí o conceito de igreja que foi colocado para a gente, né? A gente viu que a igreja assim, surgiu no coração de Deus, né? Então não foi nada criado por homens. O próprio texto que nós lembramos, até nós já trabalhamos esse texto lá de Mateus 16, versículo 18, Jesus deixa claro que eu, né, edificaria o quê? A minha igreja. Então ele está falando que ele edificaria a igreja dele. A gente vê que o termo está no singular, não são várias igrejas, então não está falando de denominações, está falando de vida de pessoa, né, logicamente. E a gente vê que é algo que está sendo trabalhado, está sendo, como é que eu posso dizer assim, implantado ainda mais na nossa mentalidade, né? Não é que a gente não soubesse, a gente já tinha esse conhecimento, mas a coisa está tomando um rumo cada vez mais pessoal e personalizado. Mas tem um detalhe aí dentro disso, né, que a gente vai aproveitar essa palavra de igreja e aprofundar dentro do que tem estudado. E eu queria ler com vocês o mesmo texto que a gente leu lá com Jacemã, que é o Efésios, capítulo 1, né, do 4 ao 14. E a gente lendo esse texto, a gente vai ver alguns pontos bem fundamentais aí. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 14. Vou ler aqui. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos escolheu nele, está falando nele quem? Em Jesus. Isso antes da fundação do quê? Do mundo. Então, antes que o mundo existisse, Deus já tinha nos elegido, já tinha nos escolhido antes, né? Em Jesus, com um propósito, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Então, ele já deu um destino prévio para a gente. Já tinha um destino para nós, que era filhos, e esses filhos para adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. E eu queria tentar um pouquinho com vocês no 9 e 10, que diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dá uma paradinha no versículo 10, olha uma coisa interessante. Descobrindo-nos o... que palavra que está aí? Mistério da sua vontade. Pula para o 10. Que mistério era esse? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, essa palavra aqui é interessante, né? Porque as pessoas usam o termo hoje mistério de uma forma até meio equivocada, né? Havia um mistério, como há um mistério. E esse mistério, na verdade, que já foi revelado para a gente, é acerca de quê? Da igreja do Senhor. Gente, uma coisa que a gente tem que ter cuidado, eu já tenho acompanhado algumas pessoas e a gente vai conversando com ela, aí a pessoa diz assim: eu já sei o que é igreja. É um ponto bom, né? Aí ela diz: eu já sei que nós somos igreja, eu já sei que igreja não é 4 paredes, beleza. E ela vai discorrer isso muito bem, né? Ela vai explicar muito bem. Só que tem um detalhe. O entendimento de igreja não pode ser e não vai adiantar se for um entendimento intelectual. O que é um entendimento intelectual?
Você sabe exatamente o que é, sabe explicar, sabe passar, mas isso não foi internalizado na gente. Internalizado seria de viver. Internalizado de viver. Por quê? Porque observe o seguinte, para a gente ter a compreensão do que vem a ser igreja, precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer a clareza do que é igreja. Porque quando você começa a estudar a palavra, e a gente sabe que igreja, segundo o que a gente aprendeu até no domingo, ela tem algumas características, não tem? Qualidade, unidade e o que mais? Quantidade. E a gente viu que na qualidade fala de quê? De santidade. E a gente poderia usar o texto que já semana usou, que é Romanos 8, 28 e 29, né? Que temos que ser o quê? Conforme, não é isso que ele falou? A imagem. Não é isso? Do Senhor, de Jesus. E aí já semana até explicou muito bem pra gente que é como se fosse o quê? Aquela forma de bolo que tem um coraçãozinho. Pegava a massa, colocava ali, não foi isso? E quando terminava, o bolo tinha que forma? A forma da forma. Do coração. Então é a mesma coisa com a gente, ou seja, é como se o Pai pegasse a gente e colocasse numa forma, e essa forma fosse para que saíssemos como semente de quem? Jesus. Então conforme a imagem. Só que observe o seguinte, vamos pensar um pouquinho em Jesus. Como era Jesus? Vamos pegar só o texto de Mateus 11, 28 e 29? Vinde a mim? Vinde a mim, todos que estáis cansados. É o primeiro que eu fui para o período. Tomai sobre vós meu jugo E aprendei de mim. e sou manso e humilde. Só duas características aí. Manso. Só pegando duas características, né? Não vamos pegar nem muita, mas vamos lá. Manso. É aos poucos. Vamos devagarzinho, senão a gente tem overdose e cai dura, até eu. Mas o quê? Manso e humilde. Mas nada de qualquer jeito. De coração. Manso e humilde de coração. A gente pensa assim, o que é mansidão? O que é mansidão? Não tem nada a ver com o tom de voz, né? Não tem a ver com aquela pessoa, né? Eu lembro que uma vez o Carlos Sainz falando com a gente, não é aquela pessoa que fala mansinho, que fala devagarzinho. Não. Mansidão. E tem ausência de guerra nela. Sabe? Então, é uma pessoa que consegue estar nos conflitos e ela não termina absorvendo aquilo, não se deixa ser o quê? Dominada pelo conflito. É mansa. Você vê que Jesus estava o quê? O tempo todo em conflito. Não era assim? O povo dizendo que, tentando pegar ele em uma palavra, o tempo todo. Imagine você vivendo num contexto que você não pode confiar em ninguém. Toda hora uma palavra, ó, só para você escorregar. Jesus estava assim o tempo todo. Quando eu não experimentava. Todo mundo experimentando, fariseu, saduceu, dizendo alguma coisa. Nem os discípulos de João lá, que nem acreditavam nele. Aí toda hora vem, e agora acreditaram nele. Ou seja, mansidão. E humildade. O Filho de Deus. Aí a gente poderia usar Filipenses capítulo 2, não é isso? Do 5 ao 8. O Filho de Deus, ó, deixou lá a glória que ele tinha junto com o Pai. Se tornou o quê? Homem. Já foi um negócio incrível. Mesmo sendo homem, assumiu a forma de quê? De servo. E aí a gente lembra daquele texto que ele diz que o Filho do Homem não veio para quê? Ser, mas para. Então, por aí a gente tira duas características só. E aí eu volto para o que eu estava dizendo para vocês. A gente vê isso em Jesus, que a gente fala, meu Deus, eu preciso ser igual a Jesus. Aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer uma coisa que a gente erra. Qual é a coisa que a gente erra? Se esforçar para ser conforme. A gente se esforça para ser o quê? Manso. A gente se esforça para ser o quê? Humilde. E a gente vai se esforçando para ser cada dia mais o quê? Parecido com Jesus. Só que a gente às vezes se pega na própria palavra. Jesus certa vez disse assim, repita comigo, sem mim, nada podeis fazer. O que ele estava dizendo? Vou traduzir para vocês. Você vai tentar ser manso, você vai tentar ser humilde, mas você não vai conseguir não. Você só vai conseguir comigo. E claro que esse comigo, você vê que a proposta do comigo, ele não está falando dele como pessoa em si, mas o quê? Do Espírito que estava sobre Jesus e que viria sobre nós. Lembra que ele faz uma promessa lá em João capítulo 14? Diz o quê? Ó, eu estou indo. Não vos deixarei o quê? Enviarei o quê? E ele vai habitar onde?
dentro da gente. E essa promessa não é uma promessa de Jesus só não, é uma promessa antiga. Se você ver Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, você vai ver lá. Enviarei o meu Espírito. Vamos dar uma olhada lá no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 36, versículo 27. E aí vai dar uma amarrada boa no que ele está falando aqui agora. 36, 27. E 27. Quem pode ler para mim? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Peraí. Repete aí, Val, que eu gostei da sua tradução, que é um pouco diferente. Vai lá. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês conseguiram entender o que Val leu? E os levarei. Colocarei dentro de vocês o meu Espírito. e os quê? Quem vai nos levar? O Senhor. Por meio de quem? E esse Espírito vai fazer o que mais? Nos levar o quê? Nos levar o quê? A obedecer fielmente. Algum momento desse texto aí disse: porei dentro de vós o meu Espírito e vocês vão se virar em fazer a minha vontade. É o Espírito do Senhor em nós que nos capacitará a viver a vontade do Senhor, do nosso Pai. E qual é a vontade do nosso Pai? Ser igual a quem? Não é por força. Aí você lembra que é por quem? No texto diz, não é por força, é por violência, mas é pelo meu? Você começa a entender que a gente vai se esforçar, mas a gente não vai conseguir, porque é pelo Espírito Santo de Deus que vamos viver a igreja. É pelo Espírito Santo de Deus que seremos igreja, que seremos conforme quem? Cristo Jesus. Não tem outra forma de ser, a não ser desta forma, que é por meio de quem? Jesus. Então é interessante que fala, o mistério, a gente leu aí no Efésios 4, voltando para ele, no mesmo Efésios capítulo 1, só que agora, desculpe, versículo 9, que foi o que a gente acabou de ler, que ele diz, descobrindo o mistério da sua vontade, aí eu pulo, né? Porque ele faz uma explicaçãozinha, mas ele, de tornar a congregar, ou seja, de trazer tudo de volta para como tem que ser, que é quem? Em Jesus. Por que Jesus? Porque nele foi criado todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Mas aí eu volto a dizer para vocês, não é pela força. Quer ver um exemplo para a gente ficar melhor, para a gente saber que não é pela força? Às vezes você teve um vacilo, às vezes você falou que não devia na sua chateação, né? Não numa discussão com uma pessoa, um ente querido, um amigo, e aí você, puxa, oh meu Deus, me perdoa, pequei, não vou mais repetir isso, vou fazer mais isso. E aí você vai, pede desculpa à pessoa e tal, e em outro momento você chateou. E você não quer fazer aquilo. E não é porque você, não sabe? Mas está na gente isso. Por quê? Não é pela força. É pela dependência do Senhor. Então, viveremos a igreja do Senhor. Seremos ela quando entendemos o que Jesus fez e viveu. Porque Jesus, vamos lá, voltando para o texto de Filipenses que eu citei aqui. Jesus fez o quê? Se esvaziou. Pronto, agora pensa comigo. Imagine um copo aqui, cheio de água. Se Jesus se esvaziou, se Jesus é o copo, o que ele fez com a água que estava dentro? Ficou vazio. Jesus se esvaziou, mas Jesus viveu vazio? Não. O que foi que preencheu Jesus? O Espírito Santo. Jesus abriu mão de sua glória, esvaziou-se,
E se deixou ser cheio do Espírito. E viveu aqui na terra dependente do Espírito. Isso para nós é a revelação de que se eu continuar caminhando nessa terra, segundo o que eu tenho de conhecimento, segundo o que eu tenho de busca, de coisas que eu acho boa, que eu acho que eu sou assim, a gente não vai conseguir. Temos que nos esvaziar para que o Espírito do Senhor possa nos direcionar. O negócio é tão sério, parece simples, né? Mas é sério. Que Jesus caminhou aqui 3 anos e meio com os discípulos, não foi? E ele chegou e disse para os discípulos: vão de cidade em cidade e pregue o Evangelho. Quando chegar na cidade, diga o que nas cidades? Na casa, para ser antigo, mas na cidade é chegado o reino. Não leve bolsa, não leve nada, na casa que chegar vocês comam, tal. E o Senhor deu autoridade para eles, milagres aconteceram. Aconteceu ou não aconteceu? E quando eles voltaram como? Felizes. Jesus, a gente orou, o povo era curado. O povo estava lá, os milagres aconteciam. Beleza. Aí Jesus dá uma advertência a eles. Qual a advertência? Alegrai-vos não pelo que é feito, né? Mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos. Não pelo que você está vendo acontecer. Porque isso é o quê? Normal. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aí Jesus agora está prestes a ser crucificado. Aí passa um tempo com eles, desde a ceia, segundo João, capítulo 13, até o versículo 17, até o capítulo 17. Jesus diz a palavra para dar instruções aos seus discípulos. E uma das instruções foi: não saiam de Jerusalém e aguardem a promessa do Pai. Ué, vamos pensar logicamente aqui. Eu peguei Lucas, que é uma situação aqui. Peguei Lucas e falei: Lucas, você vai trabalhar comigo. Então agora você faz o seguinte: a gente trabalha aqui nessa região aqui, entregando correspondência. Você vai comigo, você vai entregando, qualquer coisa você volta para mim que eu lhe oriento. Beleza. Se eu precisar sair ou viajar para um lugar muito distante, na lógica, eu poderia deixar Lucas? Se ele já fez o trabalho quando eu estava aqui, né? Então se qualquer dúvida surgisse, ele vinha para mim e tirava a dúvida. Então se eu viajei para longe e ele já fez o trabalho aqui, ele pode dar continuidade. Porque não é assim que as empresas fazem? Treinam a pessoa, quando ela sente que a pessoa está com segurança, ela faz o quê? Pode ir agora, meu filho. Então tem um período de quê? Treinamento, estágio, né? Tal. Jesus, se a gente for olhar, Jesus fez um treinamento com os discípulos. Mas por que Jesus, já que já tinha treinado os discípulos, já tinha visto os milagres, já tinha feito maravilhas, não deixou que quando ele morreu e ressuscitou, que eles continuem fazendo o que vocês já fizeram, que eu já ensinei a vocês a pregar o reino? Porque não é pela força do homem, porque não é pela capacidade do homem. Você vê que no momento que eles foram, eles voltaram alegres pelo que estava acontecendo. Olha os olhos abertos. Eu estou orando, está acontecendo. Pô, eu estou falando, está acontecendo. Eu. Não fica alegre, Né? Mas só que aquela alegria, Jesus chegou e jogou um balde de água fria, né? Por que Jesus jogou um balde de água fria? Porque eles precisavam depender da mesma graça do Pai. Por que tinha que depender da mesma graça do Pai? Porque na hora que tudo tivesse escuro, tudo tivesse trevas, tudo tivesse sem esperança, todo mundo se voltasse contra, a força do homem não ia aguentar, porque a gente se entristece. A gente tende a desistir. Você lembra de Elias? Enfrentou quantos profetas? 450. Beleza. Ele tem a linguagem que parece que teve sintomas de Sintomas de depressão. depressão. Enfrentou 450 profetas de Baal. Quando a mulher disse: agora eu vou pegar, vou acabar com ele, matar, ele Ele se Caiu escondeu. fora. se escondeu e fugiu. E chegou para Deus e falou o que para Deus? Ele disse: Deus. Ele disse: Deus. Pegaram os seus profetas, mataram todos, estão querendo me matar, eu quero ir embora, quero morrer. Mas ele não estava com aquela coragem toda, que até ficava zombando dos homens lá: fale mais alto, vai ver, o Baal está dormindo. Não estava com ousadia naquela hora falando. E por que quando a coisa apertou para ele, você vai morrer? Porque quando a gente passa a depender da gente, a gente não aguenta. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor aparece a ele
renova ele. E o Senhor não diz assim, o Senhor diz assim até, tudo bem, mas você vai fazer isso, isso, isso. Se a gente for olhar no tempo, é quase 10 anos mais que Elias continua. Quando você lê o texto, fica parecendo que foi de um dia para a noite. É quase 10 anos Elias continua o ministério. Capacitado pela força de quem? Do Senhor. Então para nós é a mesma coisa. A força do Senhor sobre mim e sobre você capacita a gente passar as dificuldades. Aí voltando agora para o texto de Atos, a gente vê os discípulos lá aguardando a promessa. Um determinado dia, todos reunidos em oração. Vem o Espírito sobre todos que estavam ali naquele momento reunidos. São avivados. E um cidadão que todos nós conhecemos aqui, a conduta que era. Quem era ele? Pedro. Que foi o que negou Jesus, né? Quando perguntaram, você é um deles? Oi? Ele assume e faz uma pregação. E 3.000 pessoas, aí eu pergunto, foi pela capacidade de Pedro? Não. Pelo poder de quem? Que ele tinha que aguardar, porque somente o Espírito Santo pode abrir os corações, somente o Espírito Santo pode convencer os corações. Olha que coisa interessante. Em Atos 3, vem Pedro e João indo ao cenáculo, indo lá ao templo para reunir com os outros discípulos. E tinha aqui sentado na porta lá do templo um coxo, né? E aquele coxo fez o quê? Pediu esmola. E Pedro deu dinheiro a ele, não deu? Não. Ele tinha? Não, nem prata nem ouro. Mas o que eu tenho? Te dou. E aconteceu o quê? O coxo foi curado. O coxo. E o povo ficou como? Maravilhado. Maravilhado só? O povo ficou assim, ó. Digamos que fosse Lucas aqui e Jéssica, o povo ficou assim, ó. Surpresa. E aí Pedro diz assim, vocês estão olhando pra gente por quê? Achando que foi pelo nosso próprio poder e a autoridade que fizemos. Fomos nós, não. Mas foi o poder do nome de derramado por meio de quem? Do Espírito. Gente, você começa a entender como o que é que Deus está dando pra gente cada dia mais. Ou seja, você vai passar por situações difíceis nessa vida, assim. Vamos passar por situações muito complicadas, assim. Mas dentro de você está o Espírito do Senhor, que vai te capacitar, que vai te fortalecer, que vai te erguer. Porque Jesus já sabia que iríamos passar aflição. Ele disse isso pra gente. Mas a dependência do Espírito Santo nos ajuda a viver como Jesus viveu, que vai ser semelhante ao que aqueles homens viveram. E essa igreja que somos nós e estamos experimentando hoje vai ser diferente do que os homens disseram que era. Então, nós temos hoje toda a capacidade de viver essa igreja que o Senhor tem. Porque o poder do Espírito Santo está em quem? Está em nós, está em mim. Se a gente entender isso, a gente vai viver melhor do que temos vivido hoje. Isso é revelação do Senhor ao nosso coração. Porque a gente tem tentado, mas não tentado com a nossa força. E falta, a gente cansa. A gente cansa porque a gente não aguenta. Mas se a gente ouve o que o Senhor está falando conosco todos os dias, a gente vai obedecer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos guiar para sermos como Jesus, para caminhar como Jesus andou, para experimentar o que ele experimentou. E isso está acessível a todos porque foi dado como? De graça. De graça. Então, a igreja que nós somos, essa igreja se move por causa do Espírito Santo que está na gente. A força que nós temos vem do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou aguentar. E eu digo a você está certíssimo. Nós não vamos aguentar, porque a gente é fraco. Mas o poder de Deus em você fortalece, mantém você de pé. Quem aqui não já pensou em desistir? Quem aqui muitas vezes não já pensou em falar assim, não dá mais não, está pesado. Mas o Espírito em nós tem nos erguido, tem nos capacitado, tem nos fortalecido, tem nos feito enxergar coisas que às vezes nossos olhos físicos não conseguem enxergar. E é essa clareza que Jesus vivia. Eu fico impressionado como às vezes Jesus estava caminhando e se a gente olha no contexto natural, tudo feio, tudo errado, ou seja, homens que estavam com ele, sendo que um deles ia trair. Homens do lado dele gerando ciladas.
Homens que estavam lá só querendo receber bênçãos, né? Como a gente já sabe, só cura. Outros só queriam alimento. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão centrado no Espírito Santo, que aquilo não abalava ele. Aí eu poderia até falar de um outro homem, que era Estevão. Lembra de Estevão? Diz a palavra que Estevão foi um dos diáconos instituídos, né? E era um homem, olha a palavra que usa, cheio do Espírito Santo. E aí você vê, sim, e esse cheio fez o que com ele? Ele combatia alguns judeus de fala grega, e a palavra diz que ele falava com a sabedoria tal que ninguém podia resistir. Porque não era a sabedoria dele, era de Deus. E quando ele foi levado, né, acusado de testemunhas falsas para ser martirizado, a palavra diz que os homens, quando olharam para ele, viam seu rosto como o rosto de quê? De um anjo. E o Senhor trouxe uma revelação maravilhosa para ele. E aí ele vê e diz: eis que vejo o Senhor assentado à direita do trono do Pai. E o povo faz o quê? Fica desesperado, rasga a roupa e começa a apedrejar ele, né? E o que é que ele fala quando está sendo apedrejado? A mesma palavra que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Gente, quem é o homem natural que tomando pedrada, porrada, vai dizer um negócio desse? Ou não vai lançar uma palavra de maldição? Né? Nem consegue nem pensar, porque a injustiça é tanto que foi injustiçado. Foi injustiçado. Então, voltando o ponto. A igreja de Deus, a revelação de igreja de Deus é um mistério que foi revelado por Jesus para nós. Quem clarifica esse mistério para nós é o Espírito Santo. E é Ele em nós que nos faz entender a grandeza da obra do Senhor que nós não conseguimos entender. Eu lembro que uma vez em Curitiba eu disse para os irmãos: a igreja do Senhor está viva, de pé e atuante. Porque a igreja do Senhor não é isso aqui. Eles estavam no espaço lá grande. Eu falei: a igreja de Deus não é isso aqui. A igreja de Deus somos nós. Então, estamos aqui e ela está viva, trabalhando. E o Senhor tem nos ajudado para que outros mais venham fazer parte dessa igreja. Porque quando a gente olha para o quadro, fica parecendo, né, que está tudo feio. Mas é só a gente olhar com os olhos do Espírito. E você vai ver pessoas crescendo, pessoas amadurecendo, pessoas sendo vivificadas, sendo fortalecidas. Porque existem pessoas fiéis. Existem pessoas fiéis porque é o poder do Espírito Santo em nós que tem nos movido. Se a gente olha para os nossos olhos físicos, fica difícil de confiar. Por que fica difícil confiar? Porque o homem é mau. Mas quando ele olha por meio dos olhos de Jesus, a gente entende as dificuldades, a gente entende as coisas, porque a gente começa a entender: pô, agora eu entendi porque Jesus suportou Pedro. Agora eu entendi porque ele suportou Paulo, ou João. E o Paulo, né? Que o Paulo ainda perseguiu a igreja. Ou seja, se entendemos o que o Espírito Santo tem feito, vamos cada dia mais buscar por revelação. O Senhor vai cumprir a música que cantamos aqui, que Val relembrou. Vai transformar o quê? O coração. Nos revigorar, nos renovar. E o nosso conhecimento de igreja não será um conhecimento intelectual. Será um conhecimento o quê? Prático. Né? Interessante, porque não será pela nossa o quê? Força. E é interessante isso, que coisa simples, né? E é uma coisa tão simples porque eu lembro da música que a gente cantava, né? Que a gente chegou a cantar, até eu levei o Romilson, né, tocando, que aquela música para mim foi uma música assim perfeita, que para mim Deus revelou aquela música, aquele rapaz. Quando ele fala, cantando como sendo Deus falando, dizendo, né? O meu trabalho, o teu trabalho é apenas descansar em mim. O teu trabalho é esse. Ou seja, é dele, somente dele, do nosso Pai, todo o trabalho, porque realmente Ele projetou tudo, enviou o Filho, morreu pela gente, e o nosso trabalho hoje é descansar nele. Descansar como? O Espírito dele nos movendo para fazermos tudo. E se a gente não parar, a gente vai continuar errando, porque a gente vai tentar ser bom, não vai conseguir. Vai tentar ser manso, não vai conseguir. Vai tentar ser honesto, não vai conseguir. Mas a palavra fala de fruto do Espírito, fala em Gálatas: bondade, amor, paz, temperança, domínio próprio. Aí a gente pensa assim: mas se você ler o texto antes, o texto diz assim, Gálatas 5,16: andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a vontade da carne, ou concupiscência da carne. Ou seja, eu andando no Espírito, ou seja, guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito,
esses frutos virão na minha vida. E eu não satisfarei a minha carne fazendo o que é natural. Ser desonesto, mentir, enganar, roubar, sabe? Não perdoar. Então, tá tudo encaixadinho na palavra, tudo. E que eu peço a Deus que cada dia mais nos clarifique a palavra, porque quando a revelação vem, você consegue ler a palavra de forma diferente. E aí você começa a entender cada coisa se encaixando, sabe? Cada coisa no seu devido lugar. Amém, irmãos? Então, relembra isso aí e lembre-se que a igreja, esse organismo vivo, ela é santa, né? Nós fazemos parte da igreja, nós somos santos. E a igreja é formada, você lembra que o Jacima falou, né? A igreja é formada porque homens que reconheceram que são pecadores, primeiro ponto, se arrependeram, foram batizados e vivem hoje em graça, em comunhão, mas o arrepender, reconhecer o pecado e arrepender, ser batizado, você vem com quem sobre você? O Espírito. E aí você vive a igreja que tem que viver. Amém? A igreja que tem nome, né? A igreja que tem nome. Jackson, Laura, Val, né? A igreja que tem nome. Interessante isso, que é uma coisa tão interessante, porque a igreja é uma, mas ele fala, a igreja, a gente usa o termo igreja que tem nome porque eu sou igreja, você é igreja, né? Que é essa junção nossa que fala isso. Amém, irmãos?